Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E nós nos encontramos aqui para refletir sobre as questões dessa obra base, essa obra que nos norteia para outros estudos, para a nossa vida. Estamos vendo agora, estamos estudando que também para morrer bem, para morrer melhor. Então, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Vamos agradecendo a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, que nos acolhe todos os dias com seu manto azul de luz. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. E a todos os nossos anjos guardiães e a espiritualidade amiga e o mentor que nos acompanha neste estudo. E assim pedimos humildemente que a espiritualidade amiga nos auxilie no entendimento acerca dos temas de hoje que vamos ver. E assim, estamos mais elevados, mais harmonizados e podemos começar o nosso estudo de hoje, onde vamos dar continuidade aqui no livro segundo, capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, que são as nossas reencarnações. E estamos aí no item 3, que estamos falando da encarnação nos diferentes mundos, pois o Evangelho já dizia: há várias moradas na casa de nosso Pai. Então, agora vamos dar continuidade na 177, que é a Sueli que vai trazer para nós, né, Sueli? Isso mesmo. Eu vou ler primeiro as questões para depois dar um apanhado, tá bom? Combinado. Então, tá jóia. A questão 177. Kardec pergunta: para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Os espíritos respondem: não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. 177A. Como então explicar a pluralidade de suas existências no mesmo grupo? Os espíritos respondem: eles podem ali se encontrar de cada vez em posições bastante diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Bom, aqui o que eu entendi é que nós, que os espíritos nos falam, né? Porque eles falam, eu entendi que se nós reencarnarmos sempre assim em mundos diferentes, tudo, a gente pode não aprender nada, porque existem muitos no mesmo grau nosso, né? E que para atingirmos a nossa perfeição, a felicidade, nós temos que aprender coisas diferentes, aprender com a diversidade, na socialização com outras pessoas, outros espíritos que se encontram no mesmo mundo, né? Que é através dessa diferença que nós vamos aprender, né, os ensinamentos de Jesus.
vamos aprender a ser mais amorosos, né? Justamente por ver que uma outra pessoa tem alguma diferença nossa, né? E mesmo em grau evolutivo, nós vamos aprender, né, a ajudarmos outros e também a sermos ajudados, porque um precisa do outro, né? Onde em grau evolutivo aquele que está um passo adiante vai, né, procurar ajudar quem está atrás. E este, consequentemente, vai ajudando quem está um pouquinho atrás, né? Como aquela corrente, um vai ajudando o outro. E tudo isso, né, no amor, né, na humildade, que também nós vamos aprender, né, no relacionamento, nas diferenças, né, em grau evolutivo. Porque se fosse em outro mundo, a gente não ia aprender nada de novo, porque é tudo igual, não tem aquele desenvolvimento, né? E essa ajuda, esse convívio, assim, é o amor que vem vai vendo a evolução tudo, né? Que a gente aprende a ser humilde, inclusive, quando a gente percebe que precisa de ajuda de uma outra pessoa. E é a humildade que nos faz ajudar a outra sem orgulho, sem vaidade, né? Então, assim, a importância de todos nós, no mesmo, com as nossas diferenças, estar no mesmo mundo. Eu não sei, eu entendo assim, que é bem as diferenças e a prática, né, do Evangelho de Jesus. Então, eu percebo assim, né? Ele coloca se a gente pode nascer em mundos iguais. Ele diz que não, mas mesmo que se nascermos na Terra várias vezes, né, como nascemos, vamos encontrar mundos diferentes, porque não nascemos iguais, né? Nascemos no mesmo grau, com a mesma inteligência, mas escolhemos viver de maneiras diferentes. Por exemplo, o mundo de uma pessoa muito rica, né, materialmente, é totalmente diferente de um mundo do morador de rua. Então, se eu escolhi ser um morador de rua, eu vou viver em outro mundo, né? Mesmo sendo dentro da Terra. Um mundo totalmente diferente, onde eu não vou ter acesso a esse mundo mais abastado e vice-versa, né? Então, o que se coloca assim, vai viver no mesmo mundo? Sim, mas de uma maneira totalmente diferente, de acordo com aquilo que viemos fazer. Se viemos numa missão, somos um espírito, por exemplo, mais elevado, viemos numa missão de ajuda ao planeta, nossa vivência vai ser completamente diferente de um outro, né? Então, no mesmo mundo, vivemos de maneira totalmente diferentes, né? Países diferentes, costumes diferentes, tudo diferente, de acordo com aquilo que resolvemos, né, no nosso processo encarnatório. Quando eu li aqui, quando eu li aqui, eu pensei muito de novo nas escolas, né? Então, quando ele fala que existem mundos que são similares, então eu fiquei imaginando, não é porque temos a nossa evolução temos que passar por todos os espíritos, né? Todos os planetas, né? Todas as órbitas, mas não necessariamente, porque existem similares, né? Como ele disse aqui na primeira pergunta, na primeira resposta. Então, eu fiquei pensando aqui, né? Mesma coisa, você ter estudado a quinta série no colégio X, não necessariamente você tem que fazer a quinta série de novo no colégio Y. Não, são similares, é a quinta série, é evoluindo. Então, me lembrou a questão das escolas, né? E também na outra questão, quando fala em posições, muitas vezes, como a Suzeli falou, né? Você pode vir num nível, sei lá, você pode vir um pai
e no outro você pode vir um filho de um mesmo espírito, né? Vice-versa. Os dois nas suas missões, né? E também, se quiser continuar um paralelo aqui com a escola, você pode fazer a quinta série, ora como aluno, ora como professor. Depende da tua missão. É isso aí. Como a gente viu aí, então tem outros planetas nas mesmas condições que as nossas. Então a gente não precisa ficar reencarnando em todos, porque o próprio planeta que estamos, ele dá essas oportunidades, como vocês mencionaram, de nós irmos nos aprimorando, né? Uma hora você vem com abastado aí, né, nos bens materiais, outra hora você pode vir com menos. Então, essa várias existências nossas, a gente vai pegando as experiências no próprio mundo, né? Porque a gente tem várias oportunidades aí de se depurar. E como vocês comentaram, e de acordo com o comentário da Sueli, né, os planetas, eles estão classificados de acordo com os seus habitantes, né, de acordo com o grau evolutivo dos seus habitantes. Então, conforme os seus habitantes aí, eles vão evoluindo, aí o planeta, ele também vai evoluindo, como nós aqui, né? É isso aí. Lembrando que a perfeição que todo mundo almeja, a perfeição, ela não se ganha, né? Ela é conquistada. Vamos indo. Bom, seguindo aqui na questão 178, os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que já viveram? Resposta: sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio para progredir. Vou seguir aqui com a outra pergunta, que Kardec emenda aqui. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Resposta: os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Aí vem mais uma pergunta. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Bom, aqui quando ele fala que se o espírito pode reviver num mundo relativamente inferior, ele fala que não, né? A não ser que seja para uma missão. E aqui o que me veio em mente quando eu li aqui? Por exemplo, a história dos bombeiros, né? Os bombeiros, eles trabalham, né? Se desenvolvem, treinam, né? Para missões, né? Eles têm uma missão de enfrentar o dito inferno na Terra, né? Para salvar as pessoas. Então, não é porque eles são pessoas más que vão enfrentar um incêndio, uma tragédia para resgatar as pessoas, né? Então, assim, existem sim reencarnações que a gente volta em mundo inferior, mas com uma missão. Não estou querendo dizer que ser bombeiro é vir no mundo inferior. Mas eu quero dizer assim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, bombeiro é aquele cara que se prepara, se trabalha, trabalha para quê? O dia que ele for chamado para uma missão, né, para uma tragédia, ele vai ir para esse inferno, né, conhecido por nós, para resgatar. Então eu pensei nisso. Na outra questão, quando ele fala que
o espírito não permanece estacionário, também me fez lembrar um pouco as hierarquias nas empresas, as promoções, o nosso desenvolvimento profissional. Então, assim, quando a gente começa, é um assistente, é um auxiliar, vai subindo, subindo na carreira, né? E nessas vidas, não tem como você voltar. Se você é promovido a supervisor, você não vai voltar a ser um assistente. Você vai ser um supervisor. E qual que é a sua pena, né? Sua punição? É você não evoluir, é você estacionar, todos os seus colegas vão evoluindo, chegam a gerência, a diretoria, a presidência de uma empresa, e você lá ficou estacionado lá como supervisor da tua área, né? Eu entendi dessa forma aqui a segunda questão. E a terceira questão, que ele fala quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência, eles respondem que são os que falharam, né, nas suas missões. Então ele fala que recomeçar, né? Aqui foi uma palavra, eu entendi que foi a palavra-chave na resposta, né? Então quem recomeça? Quem recomeça é aquele que já começou uma vez. Então, de novo, fazendo essa análise com a escola, quem recomeça uma quinta série é quem repetiu de ano. Não é aquele aluno que veio da quarta série, né? E ninguém vem da sexta para a quinta. Quem recomeça a quinta é quem foi reprovado. Quem não cumpriu as suas missões e vai ter a oportunidade de novo de passar pela quinta série e recomeçar. Entendi dessa forma. A gente vê nessa questão, né, a importância nossa de não estacionar, de não permanecer na mesma série, né? A importância nossa de evoluirmos. Quantos e quantos espíritos vêm, né, e voltam da mesma forma, porque não aproveitaram a oportunidade da misericórdia divina da reencarnação. Então, os mundos, eu acho que até pouco importam. O mais importante aí é você aproveitar a oportunidade que Deus nos dá da reencarnação, sabe? De não estacionar, de realmente tentar o possível, o impossível, para enfrentarmos as nossas provas, as nossas expiações, né? Então, vamos voltar para a Terra 500 vezes? Vamos, mas vamos aproveitar e cada vez mais voltarmos mais evoluídos e não voltarmos estacionados na mesma série. Que a gente conclua, né, o fundamental, o médio, a faculdade, o pós, a graduação, né? Entendi assim também, que nem o Gerson, tá? Gostei dessa comparação que você fez com o do bombeiro, já eu fiquei pensando, realmente, né? O bombeiro, ele tá ali, ele tá preparado, ele já tem esse estudo. Então, ele aguarda o chamado para a missão dele, né? Para apagar um incêndio. Então, aí ele vai atender o chamado para apagar aquele incêndio. Aí me lembra também, Gerson, até o comentário que você fez no outro estudo, do livro que você está lendo, é o Brasil, Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho. Então, eu li já tem um bom tempo, mas o que Jesus fez, né? Jesus é o nosso governador planetário, né? Ele arquitetou, planejou, planeja, né? Então, o nosso administrador aí, o top dos tops. Então, mas ali fica muito claro o que Jesus foi fazendo com as suas falanges. Vai acontecer algo, envia alguns missionários, pega outros e coloca para fazer aquela missão. E aqueles espíritos ali, eles prontamente vão aceitando, porque quando esses espíritos eles vêm em forma de missão, é uma forma de eles se adiantarem, porque os espíritos missionários,
eles têm um entendimento, mas todos aí estão no seu processo evolutivo, porque o processo evolutivo, ele é contínuo, então eles aceitam. Então é muito interessante esse livro, porque conforme você vai lendo, você vai vendo que Jesus, ele a cada momento ele ia enviando os seus missionários aqui. E olha só, vamos nos colocar agora um pouquinho no lugar desses missionários que vieram, né, para esse mundo. Eu fico pensando, né, eu teria receio e medo de falhar, né? Mas Deus, Jesus, é tão amoroso, tão misericordioso, que olha tudo isso com amor, né? Jesus encorajou ali todos os seus missionários. E até Ismael, quando eu me lembro dessa parte, que ele ali chorou para Jesus, que ele não estava conseguindo cumprir ali a missão, né? Ele estava se decepcionou e estava com receio de falhar em sua missão. E Jesus, com toda a sua amorosidade, com todo o seu amor, deu aquele impulso que Ismael precisava. Então é muito lindo ver essa parte dos missionários através desse livro. E quando ele fala aqui, né, na 178A, aí Kardec, ele já viu que os espíritos eles podem vir, né, com uma missão. E aí Kardec, ele pergunta, ok, mas e pode acontecer como expiação? Que a gente sabe, gente, que a expiação é para a gente reparar aqueles equívocos nossos, né? Então, aqui os espíritos nos lembram mais uma vez que os espíritos, eles podem estacionar, mas eles nunca vão ir para trás, nunca retrogradam, né, com os seus conhecimentos, porque a gente já viu que tudo aquilo que a gente adquire moralmente, intelectualmente, a gente vai levando aí para essas várias existências. Então, qual é a punição que esses espíritos que estão indo em forma de expiação para esses mundos mais inferiores? É de estacionar. Essa é a punição, porque aí aqueles conhecimentos intelectuais, morais, ele não vai conseguir avançar muito. Por quê? Porque ele vai no mundo mais inferior. E o mundo mais inferior, a gente não pode nivelar assim só por nós. Tem outros mundos mais inferiores, né? Então, às vezes, onde não vai conseguir colocar aquela moralidade que aprendeu, né? Ele vai, como até acho que foi a Sueli que comentou, ele pode ir encontrando oportunidades de oferecer como forma de aprendizado aqueles conhecimentos que ele já tem. Mas a punição seria isso, ficar ali, estacionário, esperando o momento, né? Tentando colocar em prática, auxiliando quem pode, né? Para que ele vá para outros mundos. É a resignação, né? E é interessante que depois, Gerson, como você falou, né? Quais são os que devem recomeçar a sua existência? Aqueles que repetiram de ano. Então, olha só, a gente tem toda essa oportunidade, lembrando mais uma vez, né, amigos? A gente tem que valorizar cada reencarnação que temos aqui. Porque a gente já viu que está difícil de reencarnar, a fila é gigantesca. Porque hoje em dia está tendo menos filhos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, já com esses conhecimentos que a gente tem, e passar adiante, e valorizar cada minuto, cada instante que estamos aqui na Terra. Sou eu, né, gente? A 179. Então, vamos lá. A 179, assim, Kardec pergunta, os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição? Essa aqui é boa para tampar a resposta, né? E responder. Não. É como na Terra. Há os que estão mais
ou menos adiantado. Então, aqui essa pergunta também é muito clara e a resposta também é muito clara, porque nem todos estão no mesmo processo evolutivo. E isso não significa aqui só no nosso mundo, no planeta Terra. Em outros orbes também. Não está tudo nivelado. Cada um ali está no seu grau. Como nós vimos que o planeta Terra ele oferece várias oportunidades de aprendizado, é porque uns estão menos, outros mais, outros estão ali mediano, e assim vai. E os outros planetas também têm essa forma evolutiva, não estão todos nivelados, né? Então, é de uma forma heterogênea ali os graus de cada um, né? E a doutrina espírita, ela, ela não pede que sejamos iguais a Cristo. Ela pede para que a gente siga os exemplos de Cristo, né? As suas ações, para que cada vez aí a gente vai se desenvolvendo. E esse exemplo que a gente tem de seguir o Mestre Jesus com os seus exemplos, com as suas ações, os outros homens também têm, né? Então, é isso aí. Essa questão ela é bem rapidinha mesmo. Ela tem que haver diferenças de níveis, né? Porque senão você não aprende. Quantas vezes você, na escola, você aprende com a dúvida do outro colega, né? Então, se todo mundo tiverem o mesmo nível de conhecimento, não haveria a, a importância de um para o outro, né? Não haveria essa interdependência, seriam todos independentes. E aí não precisa sermos seres inteligentes, bastaria ser máquina. Poderiam ser uma pedra ali, ok? Cada um tá ali, não existe uma interdependência. E os próprios mundos, né, oferecem oportunidades diferentes, aquilo que eu tinha colocado, né? Cada série é uma oportunidade diferente da outra. Então, a gente poderia dizer que em cada orbe há pequenos mundos, né? Há pequenos acessos a cada um, dependendo do que vieram fazer, né? Então, o que eu coloco assim, no próprio mundo há vários mini mundos, né? Completamente diferentes um do outro, que dão oportunidades e experiências diferentes, né? Dá tempo agora? Dá sim. Pode fazer. Temos 10 minutinhos. Dá sim. Questão 180. Ao passar desse mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Os espíritos respondem: sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde, mas ele pode não dispor dos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir. Ver influências do organismo, item 367. Daí eu fui lá. 367. O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria, os espíritos respondem. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, vejam, o espírito, ele reencarna, né, com o seu grau de inteligência, e ele vai escolher um corpo físico. Ao se unir a esse corpo, vai haver influência na questão da inteligência? Não, ele continua, né, com seus atributos, com tudo aquilo que ele já aprendeu. Mas, de acordo com o seu processo reencarnatório, a inteligência pode ser manifestada de maneiras diferentes.
Por exemplo, se ele nasce num corpo onde há uma deficiência mental, uma doença mental, isso não quer dizer que ele não tenha inteligência, ele vai continuar com sua inteligência, mas vai manifestá-la de maneira diferente. A gente vê, por exemplo, um esquizofrênico, ele é todo deturpado, mas ele é inteligentíssimo, geralmente. A inteligência dele está ali intacta, um psicopata, né? Ele tem a sua inteligência enorme. Tanto é que ele planeja, ele desenvolve para o mal, por exemplo, as coisas que ele faz, um ladrão, né? um chefe de gangue. Então, cada um vai manifestar a sua inteligência de acordo com aquilo que veio fazer, e muitas vezes se deturpam também daquilo que veio fazer, né? Estaciona ali e continua na maldade, por exemplo. Então, a inteligência que ele tem continua igual, né? Ele vai aumentar de acordo com aquilo que ele fizer nesse mundo e de acordo com aquilo, com o seu processo reencarnatório também, foi o que eu entendi. É isso aí, Suzane. E é interessante que os espíritos, eles já respondem, sem dúvida. A inteligência nunca se perde, ponto final. Então, a gente já viu que o espírito, esse princípio aí espiritual, que é onde tem a inteligência, onde o espírito vai desenvolvendo a sua inteligência. Então, se ele vem para mundos inferiores, ele vai ser revestido com o corpo físico de acordo com aquele mundo. Quando nós estudamos aquela parte de fluidos, o fluido cósmico universal, a gente viu nessa parte que cada mundo ali, cada orbe, ele tem o seu determinado fluido. Então, o nosso fluido aqui, o nosso fluido na Terra, não é o mesmo fluido de Júpiter, não é o mesmo fluido de Marte e outros orbes aí. Então, vai ser a constituição física dependendo daquele planeta. Então, também não adianta achar que vai ter uma pelezinha, que vai ter um cabelo ali aqui arrumadinho, né? Pode ser um mundo inferior, né? Aqueles que sejam peludos, unhas grandes, garras grandes, a gente não sabe, né? A gente não tem como precisar. Então, isso depende muito, depende aí do para quão exilado você vai, né? A gente pode ver os exilados aí de capela. E é interessante porque os espíritos, olha, eles respondem aqui, é bem interessante essa parte, mas ele pode não dispor dos meios para manifestá-la, essa inteligência. Então, é aquilo que a gente comentou, acho que eu comentei nas questões aqui anteriores, ele não vai encontrar muito meio de pôr aquela inteligência em prática. Porque lembrando, se você está em um mundo mais evoluído, você vem para o inferior, é pensar mesmo, gente, como inferior, né? A moralidade ainda é mais baixa. Então, às vezes não vai encontrar. Aí ele é aquela parte que os espíritos explicam que fica um pouco estacionário o espírito, porque ele não vai encontrar meios para colocar em prática. Agora, também tem aqueles que vão encontrar e vão auxiliar. Isso vai ser muito relativo, ó. Isso depende da sua superioridade e do corpo que adquirir. Então, assim, tem que ver muito bem o corpo que vai adquirir, porque dependendo do mundo inferior que for, o corpo físico não vai dar as condições necessárias, né, para que coloque em prática a inteligência que esse espírito traz. É a mesma coisa, vou falar rapidinho, porque me veio agora, é a mesma coisa, por exemplo, uma criança. A gente sabe que a criança é um espírito que já teve aí outras encarnações.
Só que vem num corpo frágil, pequenininho, né? Vai aprendendo a se alimentar, a falar, a andar. Então, ele não tem o corpo físico ainda formado, todos os órgãos formados. Então, ele, quando pequenininho, ele não consegue colocar em prática todo aquele aprendizado que ele tem, toda aquela inteligência. Bom, aí tem um outro lado, né? Graças a Deus, né, gente? Porque senão já pensou como que a gente ia desenvolver aí, aprender a amar, né? Que bom que eles vêm assim, né? Com esquecimento do passado. Bom, mas aí é um outro estudo. Mas olha só, a gente tem 2 minutinhos, eu acho que a 181, né, Suzeli, pode ficar para depois, Próximo mas encontro. 182. É, quem 181. quiser Certo. fazer comentário ainda dá. Eu lembrei do Stephen Hawking, né? Esse físico aí que, que nós temos hoje na humanidade, né? Nos nossos tempos. Ele é uma pessoa que veio com uma série de debilidades físicas, né? Mas a mente fantástica, né? Ele consegue trazer para nós tudo que ele sabe, mesmo tendo todas essas limitações físicas dele, né? Bem lembrado, Gerson. Então, olha só, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que com certeza nós fomos aqui atendidos para que tivéssemos um entendimento acerca das questões de hoje. E olha como rendeu, como é bom, Senhor Jesus, estudarmos em grupo e assim agradecidos o estudo de hoje, agradecidos pela sua luz, Jesus. Nós nos comprometemos aqui a nos esforçarmos para que possamos ser melhores um pouquinho a cada dia e a cada dia um pouquinho mais. E que assim seja. Até a próxima semana, com fé em Deus, em mais um grupo de estudos. Tchau, tchau, gente. Beijo.